Eu sou Lele Ancona e você está no Círculo Arte Educação. E hoje eu vim falar de um assunto que tem a ver com esse lugar onde eu estou. Eu vim falar sobre livros e literatura, sobre a importância dos contos e da literatura no desenvolvimento, na formação das pessoas. Um dos aspectos para que a gente possa identificar o que é um bom livro, e vale a pena a gente entender por que precisa ser um bom livro, por que eu preciso oferecer bons livros para as crianças. E aí, para eu saber o que é um bom livro, como que eu avalio, como que eu escolho que livro eu vou mostrar para os meus alunos ou para os meus filhos, eu preciso entender alguns dos critérios. Então, um dos aspectos para a gente entender é que a linguagem utilizada seja uma linguagem rica, não sejam simplificações, não seja um texto pobre, seja uma linguagem que apresente uma diversidade de vocabulário. Talvez você pense, bom, mas a criança não vai entender se tiver essas palavras tão difíceis. Ela pode não entender, mas você está ali lendo junto com ela e você pode explicar. Ter uma linguagem rica também não significa ter um monte de palavras difíceis, mas sim ter uma construção, ter uma poesia na forma que o texto é escrito. Então, prestar atenção na linguagem dos textos é um dos critérios que vale a pena você estar atento ou atenta para escolher um livro a ser mostrado. Um segundo critério que você pode utilizar é a diversidade étnica e geopolítica que vai existir no momento que você apresenta esse livro. Essa diversidade, isto é, essa diversidade que existe nos personagens que estão e nos contextos que são apresentados no livro, ela é importantíssima, porque o mundo é diverso. Então, se os meus personagens são sempre uma menina branquinha e clarinha, como eu estou limitando muito. Se as heroínas das minhas histórias têm esse biotipo sempre, eu estou limitando muito as possibilidades de que não só as pessoas como eu, que têm essa minha aparência, reconheçam que outras pessoas têm papéis importantes na sociedade, mas também que as pessoas que têm essas outras características se reconheçam, se identifiquem, percebam que elas podem atuar na sociedade como heroínas, como heróis. Isto é, a gente precisa trazer essa amplitude para que as pessoas incluam a todos no momento que estão vivendo com essas pessoas, né? A literatura ela tem um papel importante também para que a gente entenda onde a gente vive, o que a gente vive, o mundo no qual a gente está. Um terceiro aspecto que é significativo na hora que você vai escolher é que você conheça e valorize os autores. Isso significa o quê? A gente tem aqui no canal uma playlist que chama Perseguindo um Artista. Por que a gente criou essa playlist? Exatamente porque muitas vezes na hora que você persegue um artista, você conhece mais, você tem a chance de se aprofundar na obra. Vale o mesmo para os autores, né, de textos de literatura. Na hora que você conhece um autor, e aliás a minha playlist Perseguindo um Artista, ela surgiu dessa ideia de perseguindo um autor. Na hora que você conhece com profundidade um autor, você consegue perceber as nuances da obra desse autor, você consegue perceber um caminho que ele faz na sua obra. Então, conhecer e valorizar os autores é fundamental para que a gente possa fazer escolhas que vão permitir aos nossos alunos e aos nossos filhos o reconhecimento da escrita autoral. Isso também é importante para que a pessoa perceba que quando ela escreve, ela pode ter características que são dela, né?
Então, é um exercício importante também no aprendizado da escrita. Outro aspecto importantíssimo é a qualidade da ilustração. Eu trouxe aqui alguns livros para mostrar isso que eu vou falar. A ilustração, ela não pode existir somente como uma coisa bonitinha que fica ali. Ela é parte da narrativa, ela dialoga com o texto e ela precisa ser feita com a qualidade artística, né? Você pode olhar esse livro, por exemplo, e talvez, se você não lesse o que tem de texto, mas olhasse as ilustrações atentamente, você fosse entender essa narrativa. Isso acontece com um adulto leitor que tem uma fluência na leitura. Com uma criança, isso acontece muito mais, porque a criança que está ainda entrando nesse campo, né, aprendendo ainda, se alfabetizando, a ilustração é parte importantíssima da própria leitura. Então, ela ser uma ilustração que tenha qualidade, que dialogue, e ela pode ter muitas formas de se apresentar. Eu mostrei ali uma ilustração que era quase monocromática. Aqui a gente tem uma outra ilustração que é cheia de cores e ela vai ter uma função de diálogo com o texto tão grande quanto a anterior, né? Então, prestar atenção nas ilustrações, não escolher obras nas quais as ilustrações sejam estereotipadas. E talvez você se pergunte, mas como eu sei que essa ilustração é estereotipada? Bom, uma forma muito fácil de saber que uma ilustração é estereotipada é quando você olha para ela e tem a sensação de que você já viu isso em algum lugar. Você olha um desenho e pensa, acho que eu já vi esse desenho muitas vezes. Bom, a chance de ser estereotipada é muito grande. A não ser, claro, que seja uma obra conhecidíssima. Aí você pode já ter visto simplesmente porque é uma obra conhecidíssima. Mas o desenho estereotipado é exatamente esse desenho que a gente tem a sensação de que vê ele por tudo que é lugar. Bom, é um desenho estereotipado. Ele não ajuda muito, ele não amplia nem o universo visual, nem o entendimento sobre o papel das artes visuais, nem o diálogo aí com o texto, com a literatura na construção de um bom livro. Outro aspecto que precisa ser muito bem entendido é que a literatura, ela não tem uma função moralizante. Ela não existe para dar lição de moral. A literatura, ela não pode ser uma cartilha moral. Então você faz isso, você faz aquilo que você vai ser uma boa menina, um bom menino. Não. A literatura, ela nos ajuda a viver no mundo que a gente vive. Ela nos ajuda a entender essa realidade que é tão diversa. Por isso, é importante, sim, que as crianças leiam livros onde não é tudo só fácil, tranquilo e todos os personagens são bonzinhos. A gente pode ter a enorme gama de ações e de atuações que existem no mundo, porque as crianças lidam com tudo isso em suas vidas. Porque ainda que você possa pensar, eu não quero de jeito nenhum que minha filha ou meu filho ou que meu aluno entre em contato com a maldade das pessoas. Tá bom, eu também não quero, mas o que você vai fazer para isso acontecer? Vai colocar ela dentro de uma bolha e não deixar que a vida aconteça? Se você não vai fazer isso, provavelmente é melhor que essa criança se forme sabendo lidar com a diversidade. E vai ser uma sorte já se ela for alguém que não tiver isso dentro de casa. Então, é importante que a literatura apresente múltiplas situações, apresente múltiplos sentimentos, apresente múltiplas condutas humanas e que não seja uma cartilha moral. Qualquer projeto que desconsidere tudo isso atrapalha a formação de leitores e leitoras e atrapalha a vida de todos nós, porque a literatura nos ajuda a viver.
qualquer edição, qualquer coleção literária que banalize a qualidade dos livros não vale a pena ser distribuída e ser lida nas nossas casas e nas nossas escolas. Então, fica a dica. Presta atenção no que você, professor, professora, educador, pai, mãe, familiares, vai escolher para ler para as suas crianças. É isso aí. Boas leituras!